Olá, meu nome é João Paulo, sou diretor-presidente da CAPCESP e o objetivo dessa nossa conversa é repassar para você a situação dos planos de saúde, em especial do nosso CapSaúde. Todos devem estar acompanhando no noticiário a situação de mercado. Diversas operadoras de planos de saúde têm perdido seus beneficiários exatamente porque as pessoas não estão mais conseguindo pagar a sua contribuição mensal e isso gera a exclusão do plano. Só para vocês terem uma ideia, nos últimos anos foram quase 3 milhões de pessoas que foram excluídas de um benefício que é fundamental para o usuário e para os seus familiares. E essa, infelizmente, é uma realidade também nossa. Embora nós sejamos um plano auto-administrado, que a gente chama de autogestão, onde há uma contribuição patronal e uma contribuição do empregado, a situação não deixa de ser crítica também, infelizmente. Um ponto importante que eu acho que merece a gente ter alguns minutinhos para esclarecer é a questão de como funciona a variação do custo médico hospitalar, ou seja, do custo da saúde. Esse é um índice que é medido pelo mercado e ele tenta refletir exatamente aquilo que acontece com os planos de saúde. Esse índice ele é constituído por duas variáveis. A primeira delas é a frequência de utilização do plano. Então, é a quantidade de consultas, de exames, de internação, de terapias. Então, essa é a primeira variável, quantidade de procedimentos. A segunda variável, também tão importante quanto a primeira, é a questão do custo individual do procedimento. Então, é quanto custa uma consulta, quanto custa um exame, quanto custa uma internação. Então, dizemos que a variação do custo médico hospitalar reflete exatamente essa multiplicação entre a quantidade de procedimentos, pelo custo dos procedimentos e pela quantidade de pessoas que estão no plano. Essa é a principal explicação do porquê que a inflação da saúde ela é sempre muito maior, mas muito maior do que a inflação chamada convencional, exatamente por ser constituída por duas variáveis e não só uma variável. O segundo ponto que a gente tem que esclarecer é por que então que essa inflação da saúde é sempre maior do que a convencional. A gente tem vários fatores que contribuem para que o custo da saúde seja alto. Um deles é a questão do envelhecimento das pessoas. Com o envelhecimento, a gente termina tendo mais doenças, principalmente aquelas chamadas doenças crônicas, como diabetes, hipertensão, e isso termina gerando uma maior necessidade de utilização do plano. Então isso é um dado mundial, não é um dado só do CapSaúde nem do Brasil. É um dado mundial de que quanto maior a idade das pessoas, maior a necessidade de cuidados com a saúde, e isso por um lado é muito importante para que todos mantenham a sua qualidade de vida. Outro ponto importante é a questão das altas tecnologias envolvidas na área da saúde. E tudo isso tem custo. Muitos desses materiais, muitos desses equipamentos que são utilizados na saúde são importados e estão vinculados a preços em outras moedas. Então isso termina encarecendo também o custo total de um plano de saúde. O terceiro fator que também termina contribuindo para o custo elevado da saúde é a chamada judicialização. Nós não estamos falando da judicialização de questões que são direitos legítimos dos beneficiários, ou seja, quando ele se sente lesado pelo prestador de serviços ou pelo plano de saúde. Isso aí é inquestionável, essa necessidade de cada um tentar buscar o que é melhor para si. Eu estou falando de procedimentos que contratualmente não são cobertos, medicamentos que ainda não existem no Brasil, uma série de procedimentos que terminam sendo exigidos na justiça, ele também encarece o plano. Na hora que nós vamos fazer a conta de quanto custa o plano no ano seguinte, isso tudo é levado em consideração. Outro ponto que merece destaque nessa questão da elevação do custo assistencial é a forma de remuneração dos prestadores de serviço. Hoje no Brasil, a gente utiliza basicamente o modelo de pagamento por serviço prestado, ou seja, quanto mais procedimentos um prestador de serviço gera, quanto mais consultas, mais exames, mais internações, mais ele ganha dinheiro. E isso não é saudável, porque se a gente pensar do ponto de vista de investimentos em promoção da saúde e prevenção de doenças,
esse modelo de pagamento ele não é muito bom. E o último ponto, ainda com relação à questão do custo assistencial, é a existência de um nível elevado de fraudes e desperdícios na saúde. Existem números que não são do CapSaúde, mas de mercado, de institutos que só estudam isso, mostrando que de 15% a 20% da despesa de um plano de saúde é decorrente de fraudes, ou às vezes nem é fraude, às vezes é um desperdício. É aquele exame que não foi buscado no laboratório e que é repetido. Então tem uma série de exemplos que nos levam a crer que também no CapSaúde existe uma margem aí para a gente trabalhar no combate à fraude e desperdício. E para isso a gente precisa contar com a colaboração de todos os beneficiários. Agora eu gostaria de abordar um ponto extremamente delicado, que é a questão das contribuições. Todos sabem que o custo da assistência à saúde tem ficado cada vez mais caro e tem pesado cada vez mais no bolso do beneficiário. Então é importante destacar que nessa questão do custeio do plano de saúde, existem basicamente 3 fontes de receita. A primeira delas é a contribuição do beneficiário. A segunda, a contribuição da assistência à saúde do servidor, que é a contribuição, vamos chamar de patronal. E a terceira e última fonte de receita é a coparticipação em procedimentos médico-hospitalares. Tudo que o plano de saúde precisa arrecadar para honrar com seus compromissos frente à rede credenciada e para atender às demandas e necessidades de saúde cada vez maiores dos beneficiários, decorrem dessas 3 fontes de receita. Se uma falta ou uma está congelada, a outra tem que suprir essa demanda, porque nós temos que honrar os compromissos, porque senão a agência reguladora vai intervir aqui dentro da entidade e pode até causar a alienação da carteira ou encerramento do plano de saúde. Então, se nós temos 3 fontes de receita e temos uma necessidade de receita que é enorme, toda vez que um desses entes não participa ou tem a sua contribuição reduzida, sobrecarrega o outro, e é isso que a gente vem observando no decorrer desses anos. Cada vez mais, a partir do momento em que o Serviço Público Federal tem a sua contribuição do governo congelada, como está há 2 anos, isso termina sobrecarregando o bolso do beneficiário, que tem que arcar sozinho com os reajustes do plano. Então é importante deixar isso bem claro, né? Toda vez que a gente aplica um reajuste no plano, a gente está aplicando apenas neste momento no bolso do beneficiário, porque a contribuição patronal está congelada há 2 anos. E a gente sabe que isso sobrecarrega as pessoas e tem sido a maior causa de desligamento do plano. Infelizmente, 80% das pessoas que saem do plano do CapSaúde hoje decorre de falta de capacidade de continuar contribuindo com a sua parte, o que é muito lamentável. Por outro lado, a gente tem uma saída de pessoas relativamente muito pequena por descontentamento com o plano, o que é positivo, mas temos que resolver essa situação o quanto antes. Vamos prestar agora alguns esclarecimentos importantes com relação à situação real do CapSaúde hoje, atual. 70% de toda a arrecadação advém da contribuição dos próprios associados, que são servidores públicos federais, e seus familiares. E 30%, apenas 30%, 1/3, vem da contribuição patronal. É importante deixar isso bem claro, porque isso não era assim no passado. Alguns anos atrás, o governo contribuía com aproximadamente 60% e o beneficiário com 40%. Isso depois foi invertendo essa curva e está nessa situação. E isso não é bom, porque para o CapSaúde o ideal é que houvesse uma contribuição patronal maior para que a gente desse um reajuste menor para o beneficiário e com isso não houvesse a saída tão grande de pessoas como vem ocorrendo. Todos vocês que acompanham os informativos da CapCesp, recebem o jornalzinho em casa ou acessam o site da entidade, têm acompanhado as atividades da entidade desde o início dessa gestão. Essa diretoria executiva, este Conselho Deliberativo e Fiscal assumiram a entidade em agosto de 2016.
assumimos numa situação extremamente adversa. Patrimônio líquido negativo, ou seja, saldo negativo de aproximadamente 54 milhões. E tínhamos alguns indicadores que a Agência Nacional de Saúde acompanha a entidade de perto, que são alguns indicadores que a gente chama de provisões técnicas, reservas técnicas, margem de solvência, que extremamente negativos, e que fez com que a ANS obrigasse a CAPCESP a tomar uma medida saneadora, ou seja, que restabelecesse, num período de no máximo 2 anos, toda a questão da sustentabilidade da empresa. E foi exatamente por conta dessa situação extremamente adversa que essa gestão atual, quando assumiu a entidade, teve de resolver, que nós tivemos que tomar medidas duras, medidas que a gente sabe que são duríssimas, mas que eram extremamente necessárias. E essas medidas duras, como todos conhecem, foram os reajustes anuais em patamares muito elevados, que a gente reconhece isso, mas esses patamares, eles são feitos cálculos atuariais que foram apresentados à ANS e a ANS acompanha isso de perto, ou seja, tem toda a anuência do órgão que nos fiscaliza. Foi estabelecido aquelas cotas extras que ainda vão ser cobradas até o final do programa de saneamento, que está previsto para ocorrer em julho de 2019, desculpe. E a questão da coparticipação financeira, que houve uma ampliação dos percentuais de coparticipação financeira. Então, embora por mais duras, além de outras medidas diversas, de redução de despesa administrativa, enxugamento do quadro, ampliação da questão da informação do beneficiário para que ele pudesse colaborar ainda mais com a entidade, então foram uma série de medidas adicionais a essas 3 principais que eu falei. Todos devem se perguntar, quando isso surgiu? Esse problema é recente? Foi na gestão anterior? Não, o problema financeiro da CAPCESP e de outros planos de saúde semelhantes, que não têm fins lucrativos, vem acontecendo desde 2011 para cá. Então, existe uma longa jornada que resultou no agravamento do quadro em 2016, na gestão anterior, que fez com que a gente tivesse que tomar essas medidas. E o importante disso tudo é que as medidas que estão sendo implementadas levam ao caminho de solucionar o problema dentro ainda desse programa de saneamento financeiro, que, como eu falei, acabará em julho de 2019. Então, as medidas são duras, porém, até então têm sido resolutivas. Hoje nós estamos exatamente no meio do programa, ou seja, dos 36 meses, estamos com 18 meses de implantação das medidas. E os números apontam para uma solução do problema lá no final. Então existe uma luz no fim do túnel que mostra que a entidade vai se tornar saudável financeiramente no final desse período, dessa longa jornada que temos até julho de 2019. E para isso que a gente pede a colaboração de todos. Sempre somos questionados com relação ao que pode acontecer com a entidade caso a gente não cumpra o programa de saneamento financeiro que foi combinado e encaminhado para o órgão regulador, a ANS. Então, existem 2 possibilidades. Se a gente não cumprir esse programa de saneamento, a ANS pode cancelar o registro da operadora, ou seja, a CAPCESP não pode mais administrar planos de saúde, ou o pior de todos, a ANS pode decretar a liquidação extrajudicial, ou seja, alienação da carteira. Os beneficiários dos planos de saúde administrados pela CAPCESP vão ter que ser alocados em outros planos de saúde. E a gente sabe que, por uma característica que temos uma grande quantidade de idosos, quase 40% dos nossos beneficiários são de idosos, diferentemente de planos com fins lucrativos. Os planos com fins lucrativos não passam de 10% a 12% de idosos. Então, essa é uma característica das autogestões. Bem, e quando é que pode ser adotado essas medidas duras por parte do órgão regulador? É exatamente no momento que o órgão regulador entender que nós, dessa gestão atual, não estamos cumprindo aquilo que combinamos com ele através do chamado Programa de Saneamento Financeiro. E com isso, poderia representar o fim da entidade. Nós não queremos criar nenhum alarde com relação a isso,
estamos apresentando agora, mas nós temos um compromisso nessa gestão de dar transparência não só aos nossos atos, mas também às consequências dos nossos atos, caso eles não sejam implementados na medida que tem que ser. Então, é uma conversa franca em que expomos não só as dificuldades, mas também as consequências do descumprimento eventual de um programa, e nós não podemos deixar isso acontecer, pois hoje existem 70 mil pessoas que dependem do CAP Saúde para ter a sua assistência em todo o Brasil. Gostaríamos de finalizar passando uma mensagem de tranquilidade para as pessoas, que apesar das dificuldades que a gente tem enfrentado, a nossa situação melhorou consideravelmente. Então, repetindo aquilo que encontramos em agosto de 2016, quando essa gestão assumiu de um quadro extremamente negativo, hoje ele está muito melhor e no caminho certo do cumprimento do PSF. Então, nossa expectativa é de que em breve a ANS possa, em definitivo, aprovar o nosso programa, acompanhar ele de perto para que ele seja cumprido na íntegra até o final e que possa liberar a entidade para continuar prestando uma assistência de qualidade em todo o Brasil para cerca de 70 mil beneficiários.